Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Edson Ilan, sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou conversar com vocês a partir de uma demanda do Telesaúde da Bahia, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre as formas de registro no SUS-AB, no que consiste o telemonitoramento. Tá? Então, é importante a gente deixar claro que essa gravação está sendo realizada no mês de junho, né, no contexto da pandemia, e no contexto da versão atual, né, da versão disponível do sistema eSUS-AB. Então, não tem como a gente entrar nesse tema, né, falar do telemonitoramento, das formas de registro, sem antes comentarmos da resolução publicada no início de junho, a resolução número 226 do Conselho Federal de Odontologia, que ela vai dispor sobre o exercício da odontologia à distância, mediada por tecnologias, e da outra providência. O artigo 2º e o artigo 3º são extremamente importantes a gente entender para a nossa continuidade da nossa aula. Então, ele admite o telemonitoramento, né, realizado pelo cirurgião dentista, e ele define como sendo o acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento no intervalo entre consultas. E ele ressalta que deve ser registrado no prontuário eletrônico. Eu destaquei também essa parte porque é extremamente importante que os dentistas registrem as ações nos prontuários dos pacientes. Muitas vezes a gente se preocupa em registrar nos sistemas de informação, é importante, mas esquecemos algumas vezes de registrar nos prontuários. Tá? Então é importante registrarmos tudo que é realizado no prontuário. O artigo 3º ele vai falar da teleorientação, que ele admite, né, enquanto durar o estado de calamidade pública, declarado pelo governo federal, a teleorientação realizada pelo cirurgião dentista, com o objetivo único e exclusivamente de identificar, através da realização de questionários pré-clínicos, o melhor momento para realizar o atendimento presencial. Então, é importante, logicamente, essa resolução ela poderia ter sido um pouco mais ampliada, considerando o contexto do Sistema Único de Saúde. No entanto, a gente destaca que ela regulamentou essa ação. Então, o telemonitoramento e a teleorientação está sendo extremamente importante no momento desse de isolamento, de distanciamento social. Um outro ponto que eu trago aqui para vocês é um artigo que foi publicado agora em 2020, né, no mês de julho. É um artigo da Fernanda, né, e colaboradores, a Fernanda da USP, onde no quadro ela traz a seguinte questão de possibilidades, né, além de trazer a definição do termo teleorientação, telemonitoramento, é um artigo que vai discutir a teleodontologia de forma mais ampla, mas eu fiz esse recorte que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar um pouco aqui. Ela traz possibilidades da teleorientação e o telemonitoramento na atenção primária. Então, aqui, a teleorientação, ela pode ser utilizada no acolhimento, na triagem, na escuta inicial e orientação dos pacientes. O telemonitoramento ele pode ser utilizado para supervisionar o estado de saúde dos usuários, do território. Ele é uma ferramenta que vai facilitar a estratégia de rastreamento de familiares dos usuários que tenham fatores de risco, comum para outras doenças crônicas. Então, a gente tem que lembrar que monitorar é vigiar. Então, se eu estou fazendo um telemonitoramento, eu estou vigiando. Então, tem tudo a ver com a vigilância em saúde. Então, eu tenho que acompanhar, monitorar, e isso pode ser feito como através de uma ferramenta à distância. E aí vamos entrar um pouco agora na como é que eu posso registrar, né, essa ação do telemonitoramento. Eu vou considerar aqui a ficha de atendimento odontológico individual, referente à coleta de dados simplificado, e aí vamos considerar algumas situações. Por exemplo, eu, dentista da atenção básica, estou realizando o telemonitoramento dos fatores de risco para o câncer de boca, estou fazendo o monitoramento dos fatores de risco para aquela população que tem uma maior vulnerabilidade social.
ou então estou fazendo um telemonitoramento das gestantes do meu território. Lembra que no próprio SUS ele dá uma série de relatórios que são extremamente importantes para que a gente faça o monitoramento, para que eu saiba, eu quero saber qual a população que eu vou monitorar, qual é naquele meu território, quem que eu tenho que priorizar. E aí tem alguns relatórios do próprio SUS que vai facilitar, né, que vai identificar as pessoas e até os próprios agentes comunitários vão poder ajudar nessa definição. Logicamente, para eu conseguir fazer esse telemonitoramento, eu preciso de algumas ferramentas. Então, tem relatos de municípios que colocaram telefone nas unidades básicas ou então que desbloquearam os telefones que até então só permitia a gente conversar, só permitia as unidades conversarem entre si, né, não permitia ligação externa. Então, tem relatos que estão sendo feito isso. Outras unidades já estão conseguindo telefone, celular, a própria secretaria está doando, ou algumas empresas estão doando. Então, assim, tá tendo várias estratégias. Tá? Logicamente, alguns municípios vão ter mais dificuldade, outros vão conseguir desenvolver um pouco mais. Então, eu vou apresentar algumas alternativas de registro considerando esse contexto, de que a unidade tem uma forma, tem uma ferramenta que vai permitir ele fazer esse telemonitoramento dos usuários. E aí, como é que a gente, se eu, dentista, faço isso, não estou realizando atendimento clínico, ou estou realizando atendimento clínico só de urgência, e nos outros momentos? Então, nos outros momentos eu posso fazer o monitoramento dos meus usuários. E aí, como é que eu vou registrar esse momento, esse telemonitoramento que eu estou fazendo na ficha do SUS? Então, vamos entender um pouco. De início aqui, o cabeçalho não vai mudar, né? Se eu estou fazendo o telemonitoramento dos fatores de risco para o câncer de boca, as pessoas que fumam, os alcoólicos, como é que eu vou fazer o registro dessa população que eu estou monitorando? Então, aqui o cabeçalho não vai mudar nada, eu vou registrar da mesma forma o Cartão Nacional do Profissional, CBO, CNES, INE. Aqui, o turno que eu estou realizando essa atividade, o prontuário do cidadão que eu estou ligando, que eu estou fazendo telemonitoramento, aqui o cartão nacional ou o CPF. E agora é que começam a surgir algumas dúvidas. Então vamos lá, data de nascimento então não muda, né? Então mantém sexo. O primeiro, então, dúvida que surge é em relação ao local de atendimento. O local de atendimento, a própria ficha, no verso da ficha, ela mostra aqui qual o local de atendimento, né? Se está sendo à distância. Então, para essa situação, a sugestão é que marque outros. Então, eu vou colocar o número 6 aqui, tá bem? Aí vem as opções, se é paciente com necessidade especial, se é uma gestante ou não. Então, caso atenda a esses critérios, eu marco um X aqui. A outra dúvida é em relação ao tipo de atendimento. Consulta agendada ou demanda espontânea. Lembrando que a demanda espontânea ela pode se subdividir nesses 3 tipos: escuta inicial, orientação, consulta no dia e atendimento de urgência. A gente tem que lembrar que essa resolução do CFO ela não liberou a teleconsulta. Então, o que a gente vai fazer? Essa situação não é uma consulta agendada, né? Ela vai se encaixar como uma escuta inicial e uma orientação. Então, vamos lembrar que o contexto que eu estou falando é o dentista da atenção básica fazendo o telemonitoramento dos pacientes, dos usuários que se enquadram no fator de risco para o câncer de boca ou de gestante. Então, eu vou marcar escuta inicial e orientação. Lembrando que esse é um campo obrigatório, então ele não é agendado porque eu não agendei isso. Ele não é consulta no dia porque a consulta no dia quando tem uma vaga que eu atendo, é o famoso encaixe. E urgência, eu não estou fazendo atendimento de urgência, né? Então ele se enquadra na escuta inicial. Quando a gente vai para o campo seguinte, que é o tipo de consulta, a gente tem que lembrar que ele tem 2 asteriscos, e esses 2 asteriscos ele quer dizer que
esse campo não é obrigatório caso o tipo de atendimento seja da demanda espontânea. Então, lembrando que a gente marcou escuta inicial, que corresponde a uma demanda espontânea, então esse campo aqui eu não preciso marcar. E para essa situação que eu estou falando, nós não iremos marcar. O campo a seguir trata-se da vigilância em saúde bucal. Eu faço uma ressalva aqui para vocês, porque segundo o manual de preenchimento dessas fichas do ESUS, né, a versão 3.2, ele deixa bem claro. O campo da vigilância é referente às condições de vigilância em saúde bucal percebidas no momento da consulta clínica. Lembrando que se a gente está fazendo o telemonitoramento, a gente não está fazendo uma consulta clínica. E aí, então, aqui fica uma sugestão para que o Ministério adeque esse manual e permita que não seja realizado esse registro apenas no momento da consulta clínica e que se adicione consulta clínica ou do telemonitoramento. Por quê? Logicamente, um abscesso, uma alteração em tecido mole, uma fenda, fissura, fluorose, traumatismo, isso a gente, durante um telemonitoramento, uma ligação, a gente não vai conseguir identificar, mas uma dor de dente a gente consegue, né? Então, poderia marcar uma dor de dente, ou se o paciente relata que está com dor de dente. Nesse caso, ele tem um asterisco e ele é obrigatório o preenchimento. Então, a gente vai marcar não identificado. Seguindo ao campo seguinte da ficha, a gente vai marcar, que trata-se dos procedimentos. Numa conversa de um telemonitoramento, muito provável a gente vai fazer uma orientação de higiene bucal. Então, aqui eu vou colocar o número 1 que eu fiz, né, a orientação de higiene bucal para aquele usuário. Então, é possível marcar aqui no campo procedimento o item orientação de higiene. Os demais, praticamente não é possível porque são procedimentos clínicos. Em seguida, tem o campo que ele é aberto, né, para que a gente possa digitar os códigos do SIGTAP. Existe um código que é o código de acolhimento com classificação de risco, né? Esse acolhimento com classificação de risco, ele é um código que vai tratar, no SIGTAP, quando a gente identifica aqui, ele é um ambulatorial, ele é da média complexidade, mas não impede de ser registrado na atenção básica. Normalmente, ele está voltado para o atendimento de urgência, né? Mas a descrição se enquadra quando a gente faz um telemonitoramento e aí a gente faz uma identificação, uma classificação de risco. Ele permite o CBO do cirurgião dentista, né, da categoria do cirurgião dentista, então não limita a um CBO específico, então a categoria como um todo pode registrar. E quando a gente olha aqui, ele pode ser do atendimento de urgência das unidades básicas, né? Então, é um campo que pode ser registrado. Logicamente, outras coisas a gente não vai conseguir registrar ali. E aí, seguindo a ficha. Para a última parte da ficha, que seria conduta e desfecho. Tá? Então, a conduta e desfecho, nós temos duas possibilidades. Durante esse telemonitoramento, eu posso marcar para esse paciente, para esse usuário, vir à unidade básica, né? Então, eu identifiquei, conversei com esse usuário, entendi a sua necessidade e percebi que ele precisa vir à unidade básica. Então, a minha conduta para essa situação é um retorno para a consulta agendada. Ou então, eu posso ter uma situação em que conversei, orientei, identifiquei que aquele usuário não está precisando, nesse momento, de um atendimento. E aí, para essa situação, eu dou alta do episódio. Me questionaram já algumas vezes, sim, mas se eu identificar que ele precisa ser encaminhado para o CEL, para alguma especialidade, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai encaminhar para o centro de especialidade odontológica, a gente dá, no mínimo, uma ficha de referência, né? Então, a gente não diz assim para o usuário, ó, vai lá e pronto. Nesse caso, que eu identifiquei que o paciente vai precisar ir para a endo. Então, esse paciente ele vai vir à unidade básica, né? Então, para esse caso,
eu vou marcar retorno para a consulta agendada, ele vai via a unidade básica, eu faço a ficha de referência dele e encaminho ao CEL. Mas não tem jeito, eu vou encaminhar ele de todo jeito, no meu município permite que eu encaminhe, que o paciente chegue ao centro de especialidade odontológica sem nenhuma ficha, e aí eu vou encaminhar. Tudo bem, se você vai encaminhar dessa forma que não é o ideal, mas que pode ser que aconteça, aí eu posso marcar também um encaminhamento para alguma dessas especialidades. Eu trago aqui que é mais no sentido de orientações, sugestões para o Ministério da Saúde, no sentido de algumas adaptações que seriam necessárias, considerando esse nosso contexto, em que o telemonitoramento está ganhando mais espaço e cada vez mais os municípios, as equipes estão realizando. Então, no momento, não é possível registrar isso, tá? É importante, mas aí fica esse apelo para que o Ministério da Saúde ele faça a adaptação necessária, por exemplo, no procedimento de busca ativa, aonde ele permite o CBO do cirurgião dentista clínico geral. Então, ele pode muito bem colocar o CBO ou fazer como o procedimento anterior de classificação de risco, acolhimento e classificação de risco, aonde ele considera a família, né, do CBO do cirurgião dentista. E aí vai permitir o cirurgião dentista da atenção básica, o cirurgião dentista só da família. Então, são adaptações rápidas, pequenas, que não impedem. Um outro procedimento seria a vigilância da situação de saúde dos trabalhadores. Esse é um procedimento que está voltado para a saúde do trabalhador. Mas se nós fizermos, se o Ministério da Saúde fizer essa adaptação, não deixar exclusivo para a saúde do trabalhador, a equipe de saúde bucal ela vai poder muito bem realizar, através do telemonitoramento, a vigilância da situação de saúde de todos os usuários de forma geral. Tá? Então, eu quero deixar claro que esses dois procedimentos, atualmente, eles não podem ser registrados, não devem ser registrados nesse contexto do telemonitoramento, mas com uma pequena adaptação do Ministério da Saúde, isso vai ser possível. E aí, nesse contexto do telemonitoramento, era importante que o Ministério da Saúde criasse alguns procedimentos que atendessem essa demanda, principalmente no contexto da pandemia, como, por exemplo, o procedimento de monitoramento, procedimento de acompanhamento dos fatores de risco. Então, esses são procedimentos que não teriam impacto financeiro e que seriam extremamente importantes o Ministério da Saúde acrescentar a tabela SUS para que a gente conseguisse registrar as ações que estão sendo realizadas pelo telemonitoramento. E aí, uma outra dúvida que acontece. Então, ali a gente estava falando da atividade individual, do telemonitoramento realizado de forma individual. Logicamente, eu vou registrar na ficha de atendimento individual odontológico. Mas e aí, se nesse contexto da pandemia eu realizo atividades coletivas? Em que situação que eu vou realizar atividade coletiva? Eu coloquei aqui dois exemplos. Então, digamos que a equipe de saúde bucal ela utiliza um ambiente virtual da aula de uma determinada escola e realiza em uma determinada série, uma determinada turma, uma atividade coletiva de educação em saúde, com foco na saúde bucal. Então, isso é uma situação em que os alunos de diversas escolas estão tendo aula via à distância, né? Aulas online, aulas remotas, e aí o dentista pode negociar com aquela escola, com aquele professor, um momento para que o dentista possa fazer atividade coletiva, também de forma individual ou de forma remota. Uma outra situação, a equipe de saúde bucal grava um vídeo de educação em saúde e envia via WhatsApp para um grupo de gestante da unidade básica. A enfermeira tem um grupo de gestante, eu vou gravar um vídeo e vou enviar pelo WhatsApp para esse grupo. Então, isso são possibilidades a serem realizadas de atividades coletivas à distância. Então, vamos lá. Se eu realizo essas atividades, como é que eu posso lançar no eSUS? Aqui vão as minhas sugestões. Então, inicialmente, o campo, o cabeçalho, não vai mudar nada, né? O cartão nacional, o CBO, o CNES, o INE.
o turno que eu estou realizando, os profissionais que participaram dessa atividade coletiva, o dentista, o agente comunitário, o auxiliar ou técnico em saúde bucal. Então, aqui eu vou registrar quem colaborou comigo nessa atividade coletiva, quem está realizando. Se for no âmbito do programa Saúde na Escola, eu vou registrar o INEP. Se eu estou realizando em um outro estabelecimento de saúde, como Academia da Saúde, né, eu coloco aqui o CENES, mas nessa situação que eu estou dizendo, eu estou fazendo à distância. Então, nessa situação, eu vou colocar a escola, ou se eu estou fazendo à distância com um grupo da associação de moradores, eu vou colocar aqui outra localidade. E aí eu tenho que lembrar, não posso esquecer, é um campo que é obrigatório o número de participantes. Tá? Então, se eu entro naquela sala virtual de uma determinada sala, de uma determinada escola, e aí eu tenho o número de alunos que estão participando, faço aquela atividade de educação em saúde, vou colocar aqui o número de participantes, o número de alunos que estavam presentes. Ou então no grupo de gestantes. Então eu vou colocar o número de gestantes que estão naquele grupo da unidade básica, daquele grupo da enfermeira ou do enfermeiro. Tá? Então eu vou registrar o número de participantes daquela determinada atividade coletiva. O número de avaliações alteradas a gente não vai registrar. Esse é um campo que é registrado automaticamente no sistema quando a gente preenche o verso da ficha. Mas esse a gente não está falando de avaliação, a gente está falando de educação. Então, esse campo não vai ser preenchido. E aqui, né, seguindo a ficha, o que a gente está fazendo? A gente está realizando, nesse exemplo, uma atividade de educação em saúde. Então, eu vou registrar aqui o 04, que é a educação em saúde, é uma opção única, né? Em seguida, na ficha, eu vou registrar um campo que ele é obrigatório quando a gente seleciona a atividade 4, então, que é o público-alvo. Ele é uma opção de múltipla escolha, então eu vou colocar aqui se teve uma faixa etária específica, se são adolescentes, mulher, homem, gestante, familiares, idosos, então, usuários. Então, quando eu posso fazer também isso para trabalhar a questão dos fatores de risco, então álcool e o tabaco. Na coluna seguinte, onde eu vou trabalhar aqui o tema em saúde, então eu vou registrar, ele é obrigatório também para quem escolhe a atividade 4, e ele é múltiplo também, então eu posso marcar aqui só saúde bucal, mas pode ser que nessa minha atividade também eu discuta sobre alimentação saudável. Então, também posso marcar a questão da alimentação saudável. A última coluna eu não vou marcar em relação à prática de saúde, porque ele está falando de escovação, aplicação tópica de flu, e não se enquadra nessa nossa situação. Então, ele não é obrigatório quando eu seleciono a atividade 4, e, logicamente, eu não vou preencher essa prática em saúde. A outra dúvida que sempre surge: e o cartão nacional? Como é que eu vou fazer para ter o cartão nacional de todas aquelas crianças? Eu trago aqui o recorte do manual de preenchimento, né, onde ele deixa bem claro. Quando o campo de educação em saúde, essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados. Então, eu faço a atividade à distância, preencho a quantidade de pessoas que participaram, esse verso da ficha não vai precisar preencher. Então, não preciso preencher o cartão nacional do cidadão quando eu faço atividade de educação em saúde. Isso é importante porque muitos profissionais se limitam, não querem realizar essa atividade porque dizem que não tem como registrar o cartão nacional. Tá? Então, é importante ficar claro, isso está escrito no manual e isso está bem explícito, né? Não exige a identificação, não exige o cartão nacional do cidadão. E aí, para quem tem prontuário eletrônico, né? Não usa o CDS e usa o PEC.
também vai seguir da mesma forma, só que eu vou registrar aqui em registro tardio de atendimento. E aí vou inserir todas as informações que a gente estava conversando há pouco. E aí, para finalizar, então, essa conversa com vocês, essa videoaula, eu trago algumas considerações. Então, a gente precisa deixar claro que não devemos produzir apenas o que o sistema de informação permite registrar, né? Se assim fosse, na época do SIAB, para quem trabalhou e conhece o sistema de informação SIAB, que vigorou no Sistema Único de Saúde até 2015, praticamente ele não tinha nada da saúde bucal. Então, se a gente fosse se limitar ao SIAB, os dentistas não produziriam nada, né? Então, é importante deixar claro que nós, dentistas do Sistema Único, nos limitar apenas ao que os sistemas de informação permitem registrar. Tá? O que vai nos guiar, o que a gente pode fazer ou não, logicamente, é o nosso código de ética, o que a gente pode fazer. Sim, eu não estou dizendo que não é importante registrar. Tá? Então, o eSUS ele resolveu uma boa parte do problema, né, que nós tínhamos antes, na época do SIAB. Né, ampliou as possibilidades de registro e, logicamente, possibilitou a gente qualificar a informação da saúde bucal na atenção básica. Logicamente, é importante a gente registrar tudo que se faz no serviço de saúde, mas a falta de um campo, de um determinado campo, na ficha, ele não pode ser limitador do nosso processo de trabalho. Tá bem? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Das nossas possibilidades, principalmente no contexto da pandemia, a gente tem que utilizar essa ferramenta do telemonitoramento, como os pacientes eles estão necessitando da nossa atenção, o dentista precisa continuar monitorando, continuar vigiando, continuar acolhendo essa população, mesmo que à distância. Então, espero ter contribuído com vocês na forma de registro e agradeço mais uma vez o grupo do Telesaúde da Bahia pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre especificamente o registro no eSUS AB e obrigado, até uma próxima.